Pensa em algo que chama a atenção de Deus para você quando você enxerga os outros e não apenas a si mesmo. A Bíblia diz: uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. Guarde a frase: reter mais do que é justo. E acabam na pobreza. Verso 25 diz: a pessoa generosa. As versões mais antigas dizem, o original é a alma generosa. A alma está falando de alguém. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O que atrai prosperidade não é só o ato de dar, é a generosidade que move a pessoa a dar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Ao que eu e você, de fato, precisamos entender aqui, Lucas 6,38, Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Não é apenas a lei de dar e receber. Às vezes eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai volta. Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, não condene para que não seja condenado. Mateus 7, 1 e 2. Mas em Mateus 7, 12, Jesus diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. E diz: quer que retorne? Envia primeiro, faça primeiro. Nós precisamos de fato entender que quando temos esse tipo de revelação e andamos de acordo com ela, isso também afeta indiscutivelmente a questão dos resultados. Agora, quando Jesus diz: dai e ser-vos-á dado, ele diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, diz: generosamente vos darão. Se tem generosidade na volta, tinha que ter generosidade na ida. Muitas vezes as pessoas acham que é o dar pelo dar, e hoje em dia eu vejo uma mensagem de prosperidade no meio cristão, e não sou contra. Eu creio que é uma mensagem bíblica de prosperidade, mas há um evangelho transgênico, uma distorção também, porque ela está promovendo o que a Bíblia mais condena, que é a avareza do homem. As pessoas estão sendo empurradas a fazer uma barganha com Deus. Peraí, se eu dou e recebo mais de volta, é mais interessante dar como meio de receber de volta. Mas ele não fez isso pelo dar, ele fez pelo receber. Se generosidade envolve, como falamos lá no início, alegria de dar, porque isso precisa ser entendido. Quando a Bíblia fala sobre expressar generosidade e não avareza, significa que então generosidade não é só disposição de dar. Alguém pode dar e expressar avareza. Assim como a avareza não é só em disposição de dar, ela pode se manifestar até quando alguém dá, ou dá por interesse, ou dá pela motivação errada. Então, o que é que Paulo diz logo depois? O que semeia pouco, colhe pouco; o que semeia muito, colhe muito. Mas ele diz: ninguém contribua, né? Nem por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a Bíblia diz Deus ama, não quer dizer que ele só ama quem age dessa forma. No livro de Romanos, a Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Esse Deus ama está falando desse prazer que o Pai tem quando eu e você nos parecemos com Ele, que é o grande projeto de Deus, que nós sejamos parecidos com Ele. Agora, o que precisamos de fato entender, por exemplo, abre comigo em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. A Bíblia diz: uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. Guarde a frase: reter mais do que é justo. E acabam na pobreza. Verso 25 diz: a pessoa generosa. As versões mais antigas dizem, o original é a alma generosa. A alma está falando de alguém. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O que atrai prosperidade não é só o ato de dar, é a generosidade que move a pessoa a dar. É o fazer com o coração correto. É por isso que nós precisamos redefinir prosperidade. De acordo com a pregação de muitos hoje em dia, prosperidade é: eu faço tudo que posso, tiver ao meu alcance, para ter o máximo possível e não ter que repartir com ninguém. Isso não é prosperidade. Isso é apenas uma máscara para a avareza e para o egoísmo. Na cabeça de muito crente, prosperar é ele virar algo parecido com a represa. Tudo que vai chegando em mim para em mim e não vai para mais ninguém. Quando Jesus em Mateus 6,19 diz: não acumuleis tesouro na terra, alguns levam ao extremo e acham que ninguém pode ter coisa nenhuma. Ontem nós falamos disso. O problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. É quando ele está preso, é quando é controlado por isso. E talvez o maior controle seja a indisposição de repartir. Talvez seja o maior termômetro desse controle.
Então, o que é que eu e você precisamos entender? A prosperidade bíblica não nos faz semelhantes a uma represa, e sim ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, mas também nunca para de sair. Mas antes de chegar lá, vamos falar de resultados. Eu comecei a descobrir algumas verdades a respeito, né, da generosidade, do ato de dar que revolucionaram minha vida. E é gostoso ver como pessoas próximas, né, onde a gente estava não só por preceito, mas por meio do exemplo, foram aprendendo. Quando meu filho Israel tinha 5 anos de idade, a gente recém tinha mudado para uma outra cidade do interior do Paraná, depois de 9 anos pastoreando em Guarapuava. Fui plantar uma igreja na cidade de Irati, e a gente estava vivendo um momento de um desafio muito grande. Kelly e eu tínhamos vendido tudo que a gente tinha, tudo, casa, carro, né, tudo para investir naquele projeto. Levamos mais 6 famílias, mas eu não tinha salário e ainda tinha que suprir os outros. Então nós baixamos o padrão de vida, começando lá em casa e todo mundo, mas assim, naquele modo que quando já tinha um miojo a gente já considerava banquete. Todo mundo se dispôs a um alto nível de sacrifício, vão promover o reino de Deus. E eu lembro, num domingo específico eu estava fora, que ele me contou a história, né? E logo no início do culto, Israel vai até a Kelly e diz: mãe, me dá o dinheiro da oferta, porque nós treinamos nossos filhos. Eu quero dar uma palavra aos pais. Eles precisam não apenas ver você fazer, mas você tem que ensiná-los, né? Ensiná-los não só o comportamento, o coração, o motivo, a razão. Nossos filhos nem andavam, mas já conseguia segurar um envelopinho, a gente levava lá, põe, é ali dentro que você joga. É desse jeito que faz, né? E foi lá, era hábito. Mãe, me dá o dinheiro da oferta. Só que alguns dias antes eu tinha dado uma bolsinha para ele, pequenininha. Tinha algumas notas de R$2. Eu já não, a nota de 1 tinha saído de circulação já, e a maioria era moeda. Ele gostou tanto daquilo, né? Agora eu tenho meu dinheiro. Onde ele ia, levava aquilo. Falava: filho, não fica andando, você pode perder isso. Não, pai, eu vou guardar aqui com muito carinho. E ele o tempo todo, naquele dia, ele estava falando com a Kelly com a bolsinha na mão. E a Kelly teve um discernimento. Ela falou: filho, normalmente papai e mamãe davam dinheiro para você ofertar porque você não tinha o seu próprio. Mas agora que papai já te deu o seu próprio dinheiro, e você tem, então você deveria ofertar com o seu próprio. A reação da criança de 5 anos, a lógica é muito simples. Falou: mãe, mas se eu der do meu, eu fico com menos. Ela falou: exatamente, filho, é isso que é a oferta. A gente abre mão de algo que é importante para nós, para alguém, Deus, que é muito mais importante do que a gente, seu reino e sua causa. Ela falou: olha, você não é obrigado a dar, porque a Bíblia não obriga ninguém. Mas se você quiser dar hoje, é do seu dinheiro, mamãe não vai te dar dinheiro. E ela deixou a consciência dele trabalhar. Quando chegou a hora do momento da oferta no culto, que ele estava entre a equipe que estava ministrando o louvor, então ele veio até o lugar da gente recolher as ofertas. Eu falei um gasofilácio, mas na época era só uma caixa de madeira bonitinha, dá para apelidar ela de gasofilácio, vai, gasofiláciozinho. E ele pegou, abriu o saquinho na frente daqui, ainda fez assim, ó: é de 2, tá? Não é moeda não. Botou aquilo e saiu. Terminou o culto, aquele falou: filho, eu estou tão feliz com você, que você deu oferta do seu dinheiro. Foi minha primeira oferta. Ela falou: que bom, filho, porque no início você estava preocupado de ficar com menos. Aquele ia falar ainda, ele interrompeu, falou: mãe, como é que eu não sou bobo não? Ele diz: eu pensei, eu até vou ficar com menos no início, mas você e o pai sempre falam que Deus abençoa a gente. Então depois eu vou ficar com mais. É muito mais fácil para mim entender isso na cabeça de uma criança de 5 anos do que de um adulto, tentando fazer a negociação. Mas ele falou: mas mesmo que fosse para ficar com menos, eu acho que é o que a senhora falou, Deus merece mesmo, tem que ser honrado. Ele falou: mãe, eu fiz, mas vou dizer para a senhora, como é que Deus abençoa? O dinheiro cai do céu, como que funciona? Ela falou: o que você está perguntando, filho? Ela falou: porque eu falei para Deus, eu te daria do mesmo jeito, mas já que o senhor vai abençoar, eu quero um tênis novo. E aí você vai entender por que eu falei que a gente estava no modo do sacrifício, baixo padrão. Aqui ele falou: ó, não acho você que falando isso para mim, né, que eu vou ficar com dó de você e comprar, porque a gente não pode. Falou: não, mãe, não tem nada a ver com a senhora, é Deus. Mas como Deus faz? Cai do céu? Ela falou: olha, normalmente, assim como Deus usa a gente, você já viu Deus usar papai e mamãe para abençoar os outros, mas também já viu Deus usar os outros para abençoar a gente. Normalmente Deus gosta de usar pessoas. Ele falou: tá bom, então vou esperar a hora que ele vai usar alguém para me dar meu tênis. Ele virou e voltou a brincar.
Isso foi no domingo. Na segunda-feira, uma irmã da igreja liga para Kelly. Era uma pessoa que tinha ajudado a cuidar de Israel desde que ele nasceu, nunca tinha feito nada semelhante. E ela falou assim: Kelly, que número Israel calça? Ela falou: por que você está perguntando isso? E ele ainda tinha dito para Kelly: já até escolhi a cor que eu quero. Aí ela falou: por que você está perguntando isso? Ela falou: tem algo fritando na minha cabeça desde ontem, que eu tenho que comprar um tênis para Israel. Ela falou: pastora, não para de martelar na minha cabeça, eu mal consegui dormir, esse negócio não me dá mais paz, me diz o número que esse menino calça, que eu vou dar um. A Kelly não falou nada, falou: se for de Deus, vai acertar até a cor. Na sexta-feira ela aparece em casa. A Kelly atendeu a porta e viu ela já com a sacola, perguntou: é do Israel? Ela disse que sim. Ela falou: Israel, visita para você. Eu lembro dos detalhes da Kelly dando a embalagem guardada até eu chegar. Eu lembro da cor da embalagem do presente. Mas quando Israel entrou e olhou aquele embrulho, falou: já até sei o que é. E a hora que ele abriu a embalagem, tirou, falou: tá vendo, mãe? A cor que eu pedi a Deus. Ele vira para essa irmã Terezinha, o nome dela. Disse assim: Terezinha, você pode até achar que foi você que me deu esse tênis, mas não foi não. Deus te usou. Porque aí ele deu o testemunho dele já. Porque no domingo eu dei minha primeira oferta. E como eu sabia que Deus abençoou. Mas sabe, não importa o tipo de testemunho que a gente compartilhe. Eu acho que é por isso que Deus fala com a nação de Israel, né? Para colocá-lo à prova. O Senhor diz: me põe à prova nisso, né? Porque quanto mais eu e você vamos vendo resultados, eu acredito que mais o entendimento amplia, mais a fé cresce. E ao longo de uma vida eu tenho visto resultados extraordinários. Não vou falar só sobre dinheiro. O texto de Provérbios 11:25 diz: o que dá a beber terá sua sede saciada, porque se você mata a sede de outros, vão saciar sua sede também. É o princípio bíblico, tudo que vai e volta. Paulo fala aos macedônios sobre a lei de dar e receber. Não a lei de receber para dar depois, você dá primeiro para receber depois. E sabe, é interessante, porque assim, tudo, não há exceção, tudo o que o homem semear, diz a Bíblia, isso também ceifará. Semeia gentileza, colhe gentileza. Então, por exemplo, durante muitos anos, as minhas viagens para pregar, viajei muito de carro. Eu parei nos primeiros anos, nos primeiros carros, parei de contar a quilometragem que eu fazia na estrada viajando pregar, quando chegou em 1 milhão de quilômetros. Todas as vezes que eu via alguém com o carro encostado, parado, eu parava a ajudar. Mesmo situações que a turma diz: pastor, cuidado, principalmente à noite, às vezes é armadilha. Já fiz o favor de passar por um carro, parar num posto, deixar as pessoas em segurança, voltar e dizer: vou atender e socorrer. Mas eu lembro de um dia que eu estava falando na igreja, mas por outro lado, nunca fiquei na estrada sem socorro. E eu falo para a turma: não preciso pedir ninguém, o socorro vem e se oferece para mim. Um dia eu falei isso num domingo, na semana viajei com um irmão da igreja. Estávamos cruzando o interior do Paraná em direção ao Mato Grosso do Sul, meu carro deu uma pane elétrica. E quando apagou totalmente, só fui para o acostamento, parei, tentei de tudo, nada, né? Eu lembro que num momento eu viro para o lado, o irmão que está me acompanhando está me olhando e falou: agora eu quero ver. Você quer ver o que, criatura? O que o senhor falou no domingo, que não precisa ir atrás da ajuda, que a ajuda vem atrás de você. Eu falei: seu Tomé, você vai ver, não é porque você merece, é só porque eu preciso de uma testemunha mesmo. Eu sei que ele falou: meu celular não dá área, eu já tinha dito o meu também não. Eu falei: mas não se incomoda, não vão pedir nada. Eu falei: nós só vamos ficar sentadinho aqui. Em alguns minutos um carro parou no acostamento, mas muito longe de nós. Tinha um descidão, a baixada, e foi quando começava a subida que meu carro deu pane. Ele parou bem na baixada. Falou: pastor, o cara deve ter parado ali porque deve estar falando no celular e ele deve ser da região, ele sabe que aqui perde área. Se a gente correr lá dá sinal. Eu falei: você vai onde você quiser, eu não saio daqui, ajuda vem atrás de mim. Ele falou: não, pastor, eu sei que o senhor falou meio na empolgação, também não. Eu falei: empolgação coisa nenhuma. Quem dá a beber terá sua sede saciada. Eu falei: eu não vou a lugar nenhum, ajuda vem aqui. A gente ainda estava conversando, né? Aquele carro saiu e ele vem subindo pelo acostamento até chegar perto da gente. O camarada desce e fala: algum problema com o carro? Eu falei: sim, tive uma pane. Ele falou: elétrica? Eu falei: é. Ele falou: quer ajuda? Eu falei: se o senhor puder me deixar na próxima cidade para eu conseguir socorro. Ele falou: se quiser eu mesmo reboco você, tenho tudo que precisa aqui na caminhonete, né? Eu falei: eu aceito a sua ajuda. Ele falou: então deixa eu te avisar, quando a gente entrar na cidade, você vai ver uma concessionária de cara da marca do seu carro, eu não vou parar nela. Ele falou: o preço deles é muito salgado, eu vou entrar um pouquinho mais para dentro da cidade, mais perto do centro. Tem uma oficina lá de um crente, o cara falava como quem não era, que é muito honesto.
trabalho do cara é bom, o preço é justo, não tem ninguém que fale mal dele na cidade. Eu vou te levar lá que vai ser melhor para o senhor. Olhei para ele, falei, e aí? Foi sinistro, hein, pastor? Aí ele falava para mim, tipo, mas é sempre assim. Eu falei, sempre. Nós precisamos entender isso, não se trata só de finanças. Agora, a disposição de servir alguém também é generosidade. Até porque na nossa cultura tempo é dinheiro. Você deu atenção, já está semeando. Mas vamos lá. O que eu e você precisamos entender em relação aos resultados? Agora eu vou mesclar, que a revelação também determina resultado, mas desde que nos leve ao coração correto. Quando Tiago diz, nada tendes porque não pedis, ele mostra que pedir é um meio de receber de Deus e que se não pedir a gente não acessa. Mas eu citei lá no começo que quando ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, o que mostra que se a gente não fizer a coisa certa do jeito certo não funciona, né? Eu fiquei de explicar depois qual era a definição de pedir mal. Pedir mal não era com falta de fé, não ali. Não é porque não orou em nome de Jesus. O verso 3 de Tiago 4 termina dizendo assim, pedis não recebeis porque pedis mal, e diz, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda oração onde você busca de Deus alguma coisa para ser represa e parar só em você, é uma oração candidata a ser ignorada por Deus. Ela expressa egoísmo, ela expressa avareza. Quando alguém quer só para si, não para repartir, já se prejudicou. Pense em algo que chama a atenção de Deus para você quando você enxerga os outros e não apenas a si mesmo. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. O cara está na pior, mas está interessado em que seus amigos que o acusaram sejam abençoados. Quando você enxerga os outros, você chama a atenção de Deus para você. Um anjo de Deus aparece a Cornélio, Atos 10 diz, Cornélio, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós não cremos em salvação por boas obras, mas o que você faz pelos outros chama a atenção de Deus para você. Isso é fato. Então, o que eu e você precisamos de fato entender é que a essência da generosidade é quando nos esvaziamos, anulamos egoísmo, né? E não é mero altruísmo, entendemos que Deus é generoso porque Ele é amoroso, o amor é sacrificial. Quando nós focamos os outros, isso tem um poder extraordinário. Efésios 4:28 diz assim, o que antes roubava, antes da conversão, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. A Bíblia diz, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Tem gente tentando acreditar que um dia ele vai ter tudo que precisa. Meu querido, Deus não quer te dar só o que você precisa. Deus quer te dar mais do que você precisa. Porque se você tiver só o que você precisa, você não pode fazer nada por ninguém. Um dia eu estava pregando num culto, logo no início do meu ministério pastoral, muito tempo atrás. E no final uma pessoa me procura e diz, pastor, eu sou fulano de tal, vim de tal cidade, ouvi falar de vocês, da igreja, do seu ministério, queria conhecer. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E aí o que você achou? Aí o cara esculhambou com a gente. Vocês são um bando de crente mimado, que acha que Deus está servindo de vocês para fazer só o que quer. A filosofia de vocês de evangelho, mas esculhambou do começo ao fim. E aí quando ele terminou, eu falei para ele, qual é a sua filosofia? Eu tinha pregado sobre fé, sobre como receber de Deus, sobre a importante você entender que Deus quer dar mais do que você precisa. Eu falei, qual é a sua filosofia de vida cristã, já que a nossa está tão errada? Vocês são um bando de egoístas, que só quer receber. Eu falei, me diz a sua, eu quero aprender, eu quero crescer com a revelação que você tem e o que eu não alcancei ainda. Ele falou, eu peço para Deus, se Ele me der só o que eu preciso para sobreviver, está ótimo. Eu falei, se é isso que você pede a Deus, se é isso que você acredita, você é a encarnação do egoísmo que você nos acusou. Não, eu só peço o que eu preciso, não mais. Eu falei, é isso que faz de você um egoísta. Se você quer só o que você precisa, você não pensou em mais ninguém. Você não tem plano de fazer nada por ninguém. A razão pela qual eu quero mais do que eu preciso é porque Deus não quer que nada do que Ele me dá pare em mim. Ele quer que eu transborde, Ele quer que eu compartilhe, Ele quer que eu reparta. Sabe, querido, abundância na vida cristã não é para nos fazer represa, é para fazer de mim, de você, leito de rio. Água entra, água sai, mas não para de entrar e nem de sair. Esse é o plano e o projeto de Deus para cada um de nós. Agora, algo que eu e você precisamos entender é o seguinte, melhor do que ser abençoado, o que é que Deus diz para Abraão? Eu te abençoarei, vou fazer de você um cara abençoado. Mas Ele diz, e farei de ti uma bênção. Melhor do que ser abençoado é quando você vira abençoador. Melhor do que ser suprido é virar supridor. Melhor do que ser provido é se tornar provedor. Eu
e fico triste quando vejo uma cena, os amigos comem junto, na hora de pagar, sempre tem um que quer ir no banheiro, que quer fugir. Eu brigo para pagar a conta de todo mundo. Qualquer oportunidade que eu e você temos de servir, de abençoar os outros. Gente, o crente tem que ter esse estilo, não é só quando vem na igreja. Tem gente que faz tanta coisa para você, malemar, um muito obrigado, o que dizer de uma gorjeta, o que dizer de uma oferta, de um presente, de um reconhecimento. Nós precisamos ter um estilo de vida de generosidade. Isso precisa ser uma marca na vida do crente. E o que eu estou falando não se limita ao culto. Eu faço as loucuras por onde eu ando. Um dia desse eu entrei no aeroporto, fui no banheiro, tinha um senhor limpando lá o espelho. O Espírito Santo falou comigo: abra a sua carteira, pega tudo que tem e dá para ele. Pior que aquele dia tinha dinheiro na carteira, e não era pouco. Eu olhei bem a cara do cidadão, pensei, deve ser de Deus. Não, tem uma cara de pinguço. Já imaginei financiando o álcool, a bebida. O Espírito Santo disse: não fala assim, é meu servo. Eu falei: teu servo está precisando de uma cara melhor, meu pai. Quando eu falo o que você quer, Deus na hora. Quando eu falo o que você não quer, você pensa: o inimigo se levantou. Eu falei: Deus, mostra pra mim que o cara é crente mesmo. O cara começou a subir um hino das antigas, crente raiz, não era Nutella não. Falei: tá bom, lá vou eu. Cheguei perto dele e falei: por acaso o senhor é um cristão que serve a Jesus Cristo? Graças a Deus. Aí eu falei: vou obedecer. A hora que eu peguei a mão na carteira e abri, o Espírito Santo me inspirou, e aí veio mais do que eu tinha. Falei: hoje pela manhã, quando você acordou, você fez a Deus 2 orações. Na primeira, você pediu uma provisão a Deus, e a segunda, antes de terminar, você pediu que Deus enviasse um sinal, só para mostrar que o pedido da provisão foi ouvido e que a provisão está a caminho. Ele falou: como o senhor sabe disso? Falei: você acredita nos dons do Espírito Santo? Ele falou: sim. Falei: é por eles, eu não estava lá no seu quarto. Falei: isso aqui ainda não é a provisão. Abri a carteira, peguei tudo. Falei: isso é só o sinal de que a provisão está a caminho. Toma. Sabe, o crente precisa ter um estilo de vida de generosidade. Mas eu posso te dizer também de coisas que eu tenho vivido e experimentado. Quando o livro de Provérbios diz que se alguém retém mais do que é justo, lhe será impura perda. O que é mais do que é justo? Não é justo reter tudo, gente. Quem retém tudo e vira represa, já quebrou o padrão de Deus. Vamos terminar voltando lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que foi o primeiro texto que nós lemos. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu li primeiro o verso 5, sobre preparar a oferta para expressar generosidade. Eu citei depois, já com 2 cursos, já não lembro se li no 2º ou só citei, mas citei que Paulo diz: o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com fartura. No verso 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas agora vamos continuar a partir do 8. Ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Você pode repetir isso comigo? Diga: tendo sempre. Todo mundo sabe o que é sempre? Hoje, amanhã, essa semana, a próxima, esse ano, o outro, essa década, a próxima, sempre. Tendo sempre, diga comigo: em tudo. Então não é só financeiro, mas não exclui o financeiro, em tudo. O que é ter sempre em tudo? Ampla suficiência. Agora, qual é o propósito de um crente ter ampla suficiência? Ele diz para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Verso 10: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Vamos fazer uma pausa aqui. Semente é o que? Semeia e pão para alimento. Nem tudo que Deus te dá é pão. Isso significa que você não tem direito de comer tudo que você recebe. Uma parte do que Deus te dá é semente. E semente não é para comer, semente é para plantar. O texto diz: Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Gente, o que Deus aumenta não é o pão, é a semente. Tem gente dizendo: eu vou dar para Deus me dar mais, para eu ter mais do que eu tinha antes. Não, o padrão bíblico que serve para todo crente é contentamento. Tem gente que quanto mais prospera, não tem fim esse negócio. Ele vai subindo o padrão em tudo, não tem fim. E a Bíblia nos ensina contentamento.
Agora, qual a razão de Deus aumentar? Não é só para que você vire a represa, melhore o padrão em tudo. Deus quer que você transborde. Porque Deus quer multiplicar semente, não pão. Isso precisa mudar a nossa forma de ver e viver. Verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Qual o propósito de Deus enriquecer um crente? Ele só sair por aí desfilando, Deus honrou. Olha, pensa no negócio que me aborrece. É uns crentes que quando compra carro novo, bota adesivo, Deus é fiel. Se for com você, finge que não é. Anos atrás me deram um carro, era o carro dos meus sonhos. Os irmãos se uniram, depois de me ver ofertar 2 carros, disseram: pastor, nós nos unimos, queremos te dar um carro. Mas o senhor, se aceitar o carro, está assumindo um compromisso diante de Deus, por pelo menos 1 ano ficar com ele, não pode ofertar. Aí quando eu olhei o carro, uma peça no carro, aleluia. Aí alguém botou lá um adesivo, Deus é fiel. Eu falei: eu aceito, mas arranca esse adesivo. Que isso, pastor? Deus não é fiel? Eu falei: ele é. Mas ele é fiel quando eu estou andando a pé, ele é fiel se eu estiver andando de bicicleta. Fidelidade de Deus tem nada a ver com isso. O dia que eu medi a fidelidade de Deus, só por isso eu apostatei. Arranca esse adesivo daí, porque eu sei porque vocês colocaram. Muitas vezes nós temos um coração errado, mas quando começamos a ter o coração certo, irmão, se Deus é fiel só com aquilo, na hora que o Deus fiel me pede aquilo, eu quero entregar? Não, porque eu não quero perder a fidelidade dele. Pastor, eu fiz por ignorância, está absolvido do seu pecado. Não estou jogando pedra em ninguém, mas hoje, com o que eu entendo, eu não consigo fazer isso. Bom, vamos lá. Enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Ele não está se referindo mero e simplesmente à salvação em Cristo. Ele está dizendo, quando eles veem que vocês transbordam o que Deus tem, eles dizem: tem graça ali. Sabe, eu e você precisamos entender o peso e a importância que isso tem. É muito mais do que mero e simplesmente a gente financiar o reino de Deus de forma direta quando falamos de determinados projetos.